pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma questão que é muito recorrente aqui para nós, né? Que é o censo que uma empresa pode fazer para identificar, caso queira ou caso precise, as pessoas com deficiência que já estão na empresa há algum tempo. É uma situação bastante comum, porque as pessoas, quando contratam, as empresas, quando contratam pessoas com deficiência, quando buscam profissionais com deficiência, esse processo é sempre feito por meio do pessoal do RH, os recrutadores, né, que fazem aí um trabalho para alcançar esses profissionais e fazer essa contratação. Porém, é bastante comum também nas próprias empresas já terem pessoas com deficiência que estão há 5 anos, 10 anos, até mais que isso, trabalhando e não identificados como pessoas com deficiência. E as questões que as pessoas nos trazem é como identificar, como buscar, né, esses profissionais. Então, a gente elaborou aqui algumas dicas, algumas sugestões, boas práticas, que facilitam bastante nesse processo. Bom, a minha primeira recomendação, sugestão, é sempre uma campanha de conscientização para que as pessoas que se identifiquem ou tenham dúvidas realmente se tem uma deficiência ou uma condição física, uma restrição de mobilidade que as possam encaixar nessa situação, essa campanha de conscientização ela é muito boa, porque ela, de certa forma, faz um recrutamento, né, voluntário dessas pessoas para que elas busquem o próprio setor do RH, para que elas busquem também as próprias pessoas, muitas vezes, que trabalham nos grupos de afinidade, que muitas empresas já têm. Os grupos de afinidade trabalham as questões de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de comunicação. Porém, uma coisa que é pouco falado é que os grupos de afinidade, como geralmente eles têm membros, têm pessoas que são de setores diferentes, né? Então, o grupo de afinidade ele tem essa pluralidade. Geralmente, ele é intersetorial. Tem uma pessoa da segurança do trabalho, tem uma pessoa do recursos humanos, tem uma pessoa da área de TI, tem uma pessoa do operacional. Então, esses colegas no dia a dia, né, também podem ser facilitadores, podem ser multiplicadores para identificar, para alcançar esse senso, né? Porque às vezes eu não sei se tenho uma deficiência ou não, mas de repente eu tenho uma restrição de mobilidade, que quem de fato vai bater o martelo, vai identificar isso, é o profissional, o médico do trabalho, o médico perito, né? Que devidamente contextualizado também pode já estar atento, né, a esse público. E essa campanha de conscientização, ela também é muito bacana, porque ela ajuda, muitas vezes, pessoas que não têm essa certeza, né, para identificar essa condição física. É muito comum, por exemplo, me lembrei agora de um caso de uma pessoa que, ela, muitos anos atrás, ela sofreu um acidente, ela ficou, um acidente de trânsito, ela ficou com uma restrição de mobilidade no ombro, né? E anos depois, ela dentro da empresa, ela foi identificada e foi colocada também no quadro de pessoas com deficiência. Porém, foi um processo, naquele caso, muito bacana, muito saudável, porque aconteceu o que a gente sempre recomenda, né? Que a empresa contextualize esse colaborador, essa colaboradora, que eventualmente possa ser ali encaixado no quadro de pessoas com deficiência, no sentido de que ela não está sendo colocada no quadro de pessoas com deficiência para ser rotulada, nem para ser assim engessada naquela situação, naquela vaga que ela ocupa, naquela posição, né? Muito menos para ser segregada, ou muitas vezes para ser minimizada, de maneira nenhuma. O que a gente percebe nos processos cada vez mais saudáveis nesse sentido é que quando a gente identifica um colaborador, uma colaboradora
que tem uma deficiência, colocar essa pessoa nesse rol, né, ajuda a gente a olhar para esse colaborador, inclusive para a gente verificar se essa pessoa está tendo todas as ferramentas necessárias para realizar a sua atividade de forma confortável, de forma adequada, ou mesmo se ela está sendo bem orientada, bem assistida nas próprias ferramentas, né, que ela tem direito e talvez não saiba. Então, isso é muito amplo, mas eu posso citar, por exemplo, uma vaga no estacionamento, que pode ser uma vaga preferencial. Então, isso é muito bacana. De repente, aquela pessoa pode passar a usar aquela vaga presencial, aquela vaga preferencial. Ou muitas vezes, se for uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa visão, talvez ela não tenha no computador dela, e talvez ela nem saiba, que ela pode ter um recurso que amplie a tela, que é um software específico, que no caso dessa função vai facilitar muito o trabalho e vai fazer com que ela tenha mais conforto no seu dia a dia. Ela não vai precisar mais aproximar o rosto da tela para ver o que está escrito, né? Ela vai enxergar com mais facilidade. Então, esse tipo de adaptação é uma adaptação que ela é muitas vezes simples e ela sempre soma, ela sempre melhora, né? Então, todo esse processo para identificar colaboradores ou possíveis colaboradores com deficiência, isso é muito saudável. Por quê? Ajuda a empresa também a olhar para esse censo, a melhorar o seu número da cota de pessoas com deficiência. Também olha para esses colaboradores e colaboradoras que talvez, né, não estejam numa situação totalmente adequada, caso tenham ali uma deficiência, uma restrição de mobilidade. Então, isso promove também a melhoria da qualidade do trabalho ali no dia a dia, né? Então, isso também é muito bacana. E lembrando que sempre, né, seguindo os procedimentos, quando uma pessoa é contratada como pessoa com deficiência, isso tem que ter o aval do médico do trabalho, a assinatura da equipe, né? E também, inclusive, o consentimento e a assinatura da própria pessoa que está sendo colocada, contratada, no quadro de pessoas com deficiência, né? Então, tudo sempre é feito de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito saudável, né? E sempre olhando para a melhoria da qualidade de vida desse colaborador, dessa colaboradora, e também para os indicadores, né, dentro da empresa, que podem ser melhorados nesse sentido. Então, eu acho que essa dúvida ela é bastante recorrente. A gente pode trabalhar muito, caso vocês tenham aí mais dúvidas em relação a esse tema, a esse assunto, podem mandar para a gente, que a gente vai tratando de caso a caso, porque cada empresa vive uma realidade, né? Mas a experiência que a gente tem nos mostra que isso sempre é muito positivo. Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima.